Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé remove montanhas, item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Na verdade, aqui nós temos dois temas, o tema da fé religiosa e depois o tema de qual é a condição da fé inabalável. Então, no item 6, Kardec começa dizendo: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz mediana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, pessoal, vocês percebem que nesse tópico número 6, Kardec começa falando do tema da fé religiosa, dizendo que ela consiste na crença em dogmas especiais. Aqui vale a pena a gente refletir em torno da doutrina espírita, que a doutrina espírita ela não tem dogmas propriamente. Por quê? Porque ela se constituiu como uma doutrina investigativa, que investigava na sua origem, lá nos primórdios do século XIX, com Kardec principalmente, investigava os fenômenos mediúnicos de toda a natureza, todos os tipos de fenômenos mediúnicos. E a partir dessa investigação, ela criou princípios. Eu creio que dentro da doutrina espírita é mais adequado falarmos em princípios e não em dogmas. Por quê? Porque a doutrina espírita ela já nasceu com um forte espírito investigativo. Ou seja, ela não nasceu como uma doutrina que tentasse se impor à realidade, mas ela nasceu como uma ciência que investigava um fenômeno, que é o fenômeno mediúnico, para entender melhor como é que funciona a realidade espiritual. E a partir dessa investigação, que foi uma investigação muito ampla, muito minuciosa e muito exaustiva, foram sendo extraídos os princípios que Kardec percebia que estavam presentes naqueles fenômenos que ele, junto com seus colaboradores, investigava. Então, a doutrina espírita, ela extraiu da realidade que ela investigou os princípios de como essa realidade funciona para, a partir daí, constituir um corpo de ensinamentos que pudesse lançar luz sobretudo sobre os ensinamentos evangélicos, porque os espíritos codificadores que orientaram todo o trabalho de Kardec sempre disseram que a finalidade da doutrina espírita, a finalidade de a doutrina espírita ter surgido no mundo era reviver o cristianismo primitivo, esclarecer os ensinamentos de Jesus na sua pureza primitiva, sem as distorções que foram adicionadas a eles ao longo do tempo. Então, a doutrina espírita, ela surge com essa perspectiva científica de onde são extraídos os princípios filosóficos. Porque a partir das comunicações mediúnicas, Kardec comprovou uma série de coisas, dentre elas a realidade da reencarnação. Ele percebeu que a reencarnação era um fato. Era um fato da natureza. E a partir daí, ele percebeu
que o reconhecimento da reencarnação como um fato abria as portas para que nós entendêssemos uma série de fenômenos humanos, né? Como, por exemplo, a diferença de caracteres dos seres humanos, né, que nascem às vezes numa mesma família, né, num mesmo ambiente social, que recebem a mesma educação, mas que manifestam caracteres completamente distintos, mostrando que para além da genética existia algo que esses seres já traziam de vidas anteriores, né? Kardec também vai, a partir do princípio da reencarnação, perceber que a lógica da justiça divina fica muito mais clara nos fenômenos sociais, por exemplo, da pobreza, da riqueza, né? da saúde, da doença, né? Porque que uns nascem com doenças congênitas, outros nascem super saudáveis, uns nascem gênios, nascem com mentes brilhantes, outros nascem com dificuldades cognitivas, às vezes até com deficiências intelectuais, deficiências físicas, né? Nascem autistas, enfim, uma série, né, de doenças congênitas, né? Ou até doenças que se adquirem ao longo da vida e que muitas vezes, por exemplo, uma meningite, que torna a pessoa limitada em seus movimentos, né? Um acidente que a pessoa sofre de carro ou qualquer outro tipo de acidente e fica tetraplégica ou paraplégica, né? Então, enfim, a reencarnação, ela lançou luz sobre vários fenômenos humanos e sociais, né? E tornou a justiça divina uma coisa mais compreensível, né? Porque sem a reencarnação essas coisas todas ficavam estranhas, né? Porque se nós somos todos filhos de um Deus justo e bondoso, como que acontecem essas coisas, né? Uns nascem inteligentes, outros com menos inteligência, uns nascem saudáveis, outros doentes, outros deficientes e assim por diante, né? Uns sofrem acidentes na vida que transformam completamente a sua vida para sempre, se tornando muitas vezes paraplégicos, tetraplégicos, outros não sofrem nada, né? Então, a reencarnação, ela trouxe luz sobre isso, mas ela não foi um princípio, nesse ponto que nós estamos querendo chegar. Ela não foi um dogma criado por Kardec ou pelos espíritos codificadores para ser imposto à vida. Ela foi um princípio extraído da própria investigação da vida, né? E é por isso que Kardec, nesse parágrafo também, ele vai chamar a atenção para o perigo da fé cega, né? Ou seja, aquela fé que aceita determinados dogmas, mesmo quando eles contrariam o senso comum, mesmo quando eles contrariam o bom senso, né? Kardec e os espíritos codificadores sempre disseram que as realidades espirituais mais profundas, e sobretudo a realidade da perfeição espiritual, que é o objetivo nosso, do nosso caminho, né? O objetivo final da nossa caminhada espiritual, eles não são compreensíveis no plano da racionalidade, no plano da razão, no plano do raciocínio, né? Então, a doutrina espírita, ela reconhece que as realidades espirituais mais profundas estão além, muito além daquilo que a nossa razão humana pode alcançar. Mas, ao mesmo tempo, as doutrinas espirituais e espiritualistas, segundo a doutrina espírita, não podem contrariar o senso comum. Então não adianta eu dizer assim, olha, pode colocar a mão no fogo que Deus vai te proteger e a sua mão não vai queimar. A gente sabe que colocar a mão no fogo queima, né? A gente tem determinadas coisas que atentam contra aquilo que a nossa razão já provou ser verdadeiro nesse mundo que ela alcança. Então, o que Kardec chama a atenção aqui, e o que ele chama de fé cega, é justamente aquela fé que aceita dogmas que contrariam os raciocínios mais comuns, mais comezinhos, mais cotidianos, ou até mesmo a nossa experiência comum do mundo,
né? Então isso levou a doutrina espírita a ter um equilíbrio muito interessante, né? Por quê? Porque ela não deixa de reconhecer uma realidade espiritual mais profunda que está além da capacidade da nossa razão, do nosso raciocínio, da nossa lógica, mas ao mesmo tempo ela diz, olha, mas tem determinadas coisas que a nossa razão e a nossa lógica já esclareceu e não dá para a religião contrariar. Com isso, ela evita o quê? Evita o fanatismo, né? Porque eu não vou me apegar a dogmas que contrariem, né, aquilo que a minha razão comum está mostrando que é daquela forma que funciona, né? Então eu não posso aceitar algo que contraria aquilo que está devidamente registrado pela minha própria experiência, né? Isso é fanatismo. Isso é o que caracteriza, né, a essência do fanatismo. E isso leva àquilo que Kardec diz aqui no final da mensagem, né? Aquelas religiões que querem se impor à realidade, né? Que querem, que defendem muitas vezes dogmas irracionais, elas muitas vezes se dizem portadoras exclusivas da verdade. E aí vem uma outra consequência da fé cega, né? Que é o sectarismo. Eu sou o dono da verdade, você está com demônio. Eu estou com Deus, você está com demônio. Tudo isso, além de não nos ajudar a avançar no caminho espiritual, ainda se tornam em grandes obstáculos. Ainda faz com que a gente acumule ainda mais karma negativo. Ao invés de purificar o nosso karma, nós ficamos aumentando o nosso karma negativo, né? Ao invés de nos libertarmos do nosso egoísmo, ficamos cada vez mais egoístas, porque nos julgamos o dono da verdade, né? O mundo passa a girar em torno daquilo que eu penso que é certo, né? Então a doutrina espírita, nesse aspecto, ela nos oferece ferramentas que nos protegem desses tropeços no caminho espiritual, que, né, ela realmente lança luz nas questões espirituais, de modo que a gente possa caminhar com mais segurança. E aí no item 7, o Kardec vai falar sobre o tópico da condição da fé inabalável, né? Qual é a condição para que uma fé seja inabalável? E aí ele diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Isso aqui leva àquilo que nós falamos aqui nas partes anteriores do nosso evangelho de hoje, né? A fé é algo que nós precisamos adquirir baseados na nossa própria experiência. Mas para isso, nós precisamos fazer a experiência, né? Ou seja, a função dos ensinamentos é nós refletirmos sobre eles, percebemos a sua racionalidade, a sua aplicabilidade principalmente, e aplicá-los na nossa vida. Porque ao aplicá-los nós vamos ver, funcionou, ou então não funcionou. E se funcionou, o que vai acontecer? A fé vai começar a se desenvolver. A gente fala, opa, funciona, vou me aprofundar mais, vou procurar avançar mais, vou contemplar com mais frequência e com mais profundidade os ensinamentos. Isso é desenvolvimento da fé, né? E esse é o alicerce dessa fé que Kardec está chamando aqui de fé inabalável. Né? Por que inabalável? Porque se alguém vier dizer para mim, né, que aquilo que eu experimentei não funciona, eu vou dizer, não, eu já experimentei, eu sei que funciona. É a mesma coisa que eu ter comido uma comida salgada e alguém disser para mim, não, isso aqui não é salgado, não, isso aqui é doce. Eu falo, não, eu sei que isso é salgado, eu já comi. Percebem? Então, o alicerce da fé inabalável é a nossa própria experiência. Né? Isso todos os mestres estimulam a que nós mesmos experimentemos seus ensinamentos para que a partir daí a gente desenvolva uma fé cada vez maior, né? A partir da percepção de que eles funcionam
nós vamos desenvolvendo uma fé cada vez maior e mais profunda, né? E aí Kardec segue dizendo: falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Então, quando ele está falando aqui dessa fé que se desenvolve, não é de uma crença particular, não é da doutrina espírita, ou do evangélico, ou do protestante, ou do católico, ou do budista. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando das verdades espirituais básicas. Quais são as verdades espirituais básicas? A nossa capacidade para a compaixão, a nossa capacidade para a bondade amorosa, a nossa capacidade para a paciência, para a tolerância, etc. Né? É disso que ele está falando. Né? A fé nesse potencial intrínseco que nós temos, nesse potencial interno que nós temos. Né? Mas aí Kardec vai dizer, não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Ou seja, onde é que nós vamos procurar essa fé? E dentro de nós mesmos. É aquilo que acabamos de falar aqui agora. A gente experimenta, percebe que funciona e fala realmente. As sementes da felicidade estão dentro de mim. Percebi isso agora. E se essa pequena semente que eu cultivei agora já me deu essa porção de felicidade, quanto não dará uma porção ainda maior de cultivo, né, ou de crescimento dessa semente interna? Aí eu vou desenvolvendo cada vez mais confiança, cada vez mais fé, né? E é por isso que Kardec segue aqui dizendo que tende, pois, como certo que aqueles que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas dos lábios o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Ou seja, no mundo está cheio de ensinamentos espirituais disponíveis, né? Então, aqueles que alegam que gostariam de crer, mas não podem, eles estão falando isso só da boca para fora, ou seja, eles não querem fazer um esforço de autotransformação, né? Eles querem se auto-justificar, né? Muitas vezes sofrem, muitas vezes estão aflitos, mas como não estão dispostos e motivados ao trabalho espiritual, tentam criar uma justificativa para si mesmos. Mas é isso que Kardec está dizendo. Eles estão dizendo isso, mas se conseguem enganar alguém é só a si próprios, porque nós, principalmente aqueles que já tiverem experimentado minimamente os caminhos, algum caminho espiritual, tiver experimentado de fato, aplicado em sua vida, vai saber que realmente a gente pode acreditar que, vamos usar assim uma linguagem evangélica, há salvação, ou seja, há como nos corrigirmos de nossas imperfeições. Há caminhos muito eficientes para isso, né? Há muitas ofertas de ensinamentos no mundo de hoje. E aí Kardec segue falando, né, a respeito dessas pessoas que dizem que não podem crer, que as provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Ou seja, essas pessoas que não conseguem desenvolver uma fé genuína num caminho espiritual, é porque elas estão se deixando arrastar por suas próprias obscuridades mentais, né? A primeira que Kardec cita aqui é o descaso, ou seja, a pessoa não está interessada, ela não se interessou, ela está vendo que essa vida aqui é uma vida de permanente insatisfação, que existe morte, que existe sofrimento, mas ela está meio preguiçosa, ela não está afim de pensar sobre isso e muito menos ainda de aplicar ensinamentos que venham a resolver esse problema. Então é o descaso. A segunda que ele cita aqui é aquela pessoa que não quer mudar os hábitos. Não, isso vai dar muito trabalho, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Aí ela se entrega a isso também, não se interessa por nenhum caminho espiritual. E por último, o orgulho, né? Aqueles que se acham, quem se acha, né? Eu sou grande, eu sou sábio, eu sou maravilhoso, eu já sei tudo, esse não vai aprender nada, né? Porque ele não vai se interessar por nada. Ele vai achar que ele não precisa de ensinamento. O orgulho é um grande bloqueio ao aprendizado espiritual, né? E aí, por fim, Kardec vai dizer assim: em certas pessoas,
a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, aqui vocês estão vendo Kardec fazer uma aplicação prática daquele princípio que eu citei no início agora da nossa análise desses tópicos, né? Que é o princípio espírita da reencarnação, né? Por que umas pessoas já nascem com uma facilidade maior de desenvolver fé, né? E outras parecem incrédulas e com a maior dificuldade de desenvolver um mínimo de fé até mesmo em si mesmas? E aí ele lança a mão do princípio da reencarnação para dizer que aquelas que têm facilidade, de alguma forma em vidas anteriores, fizeram práticas que criaram méritos e elas trouxeram essa bagagem para essa vida. E aqueles que têm dificuldade são aqueles que não tiveram essa oportunidade, ou não criaram essa oportunidade, não criaram esses méritos em suas vidas e agora seguem tendo dificuldade em desenvolver uma fé, né? E aí Kardec conclui aqui dizendo assim: a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então vocês vejam aqui, pessoal, que Kardec está falando que ele diz assim, a fé cega já não é algo próprio para este século, e ele estava falando do século XIX. Imaginem agora no século XXI. Agora no século XXI, o campo ainda está menos propício para a fé cega, mas por incrível que pareça, ainda temos muita fé cega no mundo, né? O ser humano ainda tem hábitos ainda muito arraigados que o faz se apegar a determinados tipos de sectarismos e de fanatismo. Mas Kardec diz que cada dia mais, à medida que o mundo for progredindo, menos espaço haverá para esse tipo de fé. E será preciso, então, desenvolver uma fé raciocinada, uma fé investigativa, que é o caso da doutrina espírita. É isso que a doutrina espírita se propõe ser. Ela investiga, ela pensa, ela reflete e ela acompanha o próprio progresso da ciência. Ela não se prende, ela tem clareza de que a lei da vida é a lei do progresso, né? De que tudo está em movimento. Não podemos nos apegar a determinadas coisas e nos fixarmos nela, porque senão nós perdemos o movimento da própria vida, né? Então Kardec vai seguir ainda desenvolvendo isso, dizendo, é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, ou seja, contra a fé cega, né? Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas que são muito esclarecidas, cientistas, filósofos, e que olham para determinados credos que são extremamente irracionais e dizem, não, isso é coisa pré-histórica, né? Isso não satisfaz mais o senso científico e investigativo da nossa época, né? E aí o que acontece? A incredulidade aumenta por causa desse tipo de credos que ainda estão muito disseminados pelo mundo, né? Então ele diz que é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é,
a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aqui, pessoal, o que Kardec está dizendo é aquilo que nós dissemos também lá no começo da nossa análise. Ou seja, a doutrina espírita, ela se propõe ser uma doutrina que pode encarar de frente a razão. Então, se alguém vier conversar conosco sobre a reencarnação, nós temos argumentos lógicos e também investigações mediúnicas sobre a reencarnação para apresentar para as pessoas. Não é algo que se baseia num dogma que se tirou do nada. Não, não é isso, né? A doutrina espírita é fruto de muita investigação e de muita reflexão. Então ela tem como encarar a razão de frente, mas ao mesmo tempo ela admite que há muitas coisas que a nossa razão não alcança, né? Que só serão alcançadas quando nossos corações estiverem suficientemente puros para, como diz Jesus, verem a Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? E aí Kardec conclui o ensinamento dizendo: a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Ou seja, o Espiritismo, ele conduz a esse resultado de poder encarar de frente a razão, né? E tende a ser uma fé que se espalhe pelo mundo, né? Já que ela tem é uma doutrina que tem afinidade com a ciência, que tem afinidade com a filosofia e que não ignora o movimento do progresso, né? Por isso, Kardec, já desde o século XIX, estava muito otimista com relação aos bons frutos que a doutrina espírita poderia dar, né? Ele diz aqui, exatamente nesse último parágrafo, que a doutrina espírita deverá levar a esse resultado, ou seja, ao resultado de que toda a humanidade possa aderir a algum, não a doutrina espírita especificamente, porque a doutrina espírita não é sectarista, mas aderir a algum tipo de fé, aderir à crença na imortalidade da alma, aderir à convicção da reencarnação, que vão ajudar e muito a humanidade a se melhorar, né? A ideia de Kardec é essa, não é que todos se tornem espíritas, mas que a doutrina espírita contribua para que todos se tornem homens de fé, para que toda a humanidade seja uma humanidade constituída por homens de fé.